Um dos maiores desafios de uma vida mais espiritualizada, daqueles que buscam a evolução da consciência, é o aumento da sensibilidade. Muitas pessoas acabam desenvolvendo habilidades para psiquismo, mediunismo e se tornam mais sensíveis e acabam por muitas vezes ficando mais afetadas com situações, mais afetadas com a energia das pessoas, com a energia dos lugares, com determinadas situações que ocorrem, tipos de problemas que ela não tinha antes, desafios alimentares. Toda essa sensibilidade é uma consequência natural do processo evolutivo. Agora, essa sensibilidade não deve ser confundida com fragilidade. E é sobre isso que a gente vai refletir no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos falando sobre sensibilidade. Você já percebeu isso? Na sua vida, houve um aumento da sensibilidade quando você começou a realizar práticas espirituais? Eu espero que você esteja aqui no canal, seja um praticante de algumas ferramentas que elevam a sua consciência e aumentam a sua sensibilidade. Quando eu falo sensibilidade aqui, não estou dizendo exatamente sobre a sensibilidade emocional. Eu estou dizendo sobre a sensibilidade sutil, ou seja, o parapsiquismo, que é a nossa capacidade de perceber as coisas de uma maneira mais sutil, mais leve, sem a influência dos cinco sentidos. É aquela percepção das outras dimensões do plano espiritual, extrafísico. As percepções mais sutis nos tornam cada vez mais sensíveis. Então nós começamos a perceber coisas que não percebíamos. Muitas pessoas têm um grande desafio quando estão desenvolvendo o parapsiquismo, porque elas vão se tornando mais sensíveis, mais perceptivas, e muitas vezes isso começa a trazer novas realidades que elas não tinham nenhum tipo de consciência anteriormente. E isso pode ser muito desafiador, principalmente quando a pessoa começa a encarar isso de maneira um tanto frágil. Muitas pessoas tornam-se mais sensíveis, acabam se fragilizando com os processos. Vou dar um exemplo. Se a pessoa começa a desenvolver o parapsiquismo, começa a tomar mais consciência de que existem seres desencarnados, por exemplo, as consciex, que são consciências extrafísicas. E a pessoa começa a perceber essas consciências em ambientes que ela não percebia. Às vezes ela foi, por exemplo, num lugar que ela acha que ela não sentia uma energia negativa, mas de repente aquele mesmo lugar, como ela está mais sensível, ela começa a perceber energias negativas. Ela começa a se sentir, entre aspas, assediada. Ela começa a receber uma influência negativa que ela não tinha uma sensibilidade anterior para perceber isso. Se a pessoa não está madura o suficiente em termos intelectuais, de discernimento para compreender aqueles fenômenos, muitas vezes ela pode ter medo, ela pode se sentir ameaçada, e isso vai gerar um autoassédio, a pessoa vai assediar a si própria, vai gerar uma energia mais negativa, mais densa, e isso vai atrair essas consciências, esses espíritos desencarnados que têm o mesmo padrão de energia. Ou seja, essa sensibilidade vai se tornar uma fragilidade. A pessoa vai acabar se comprometendo com relação a essas situações de maneira negativa. E o que a gente deve fazer nesse caso para compensar o desenvolvimento da sensibilidade sem se tornar frágil demais? Nós precisamos estudar os fenômenos parapsíquicos de maneira mais séria. Por isso, eu sempre trago aqui no canal, aos poucos, termos, conhecimentos, experiências relativas à conscienciologia, que é a ciência proposta pelo professor Valdo Vieira e que hoje em dia é estudada por milhares de pessoas ao redor do mundo de uma maneira bem séria e que traz o assunto do parapsiquismo com um viés muito prático, muito objetivo, muito lógico,
e que visa aumentar o discernimento, lucidez evolutiva das pessoas que praticam atividades parapsíquicas. A maioria das práticas parapsíquicas mais conhecidas são práticas religiosas. Por exemplo, no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, na maioria das religiões que envolvem experiências extrafísicas, onde tem clarividência, incorporação, psicografia e outras atividades, por exemplo, apometria, dentre outros, contatos mediúnicos, muitas dessas doutrinas religiosas não têm um aprofundamento no estudo. Já, por exemplo, o Espiritismo, de uma forma geral, tem livros específicos para você estudar e se aprofundar no conhecimento do parapsiquismo, para entender mais os fenômenos, etc. Cada religião tem sua forma de abordar o assunto. Entretanto, a Conscienciologia traz uma abordagem mais científica, onde você se torna um experimentador e você tem um conjunto muito amplo de informações que está, digamos, organizado na Enciclopédia da Conscienciologia, onde tem mais de 6.000 verbetes ou expressões que nos ajudam a compreender essas realidades de uma maneira mais profunda. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o estudo intelectual, a compreensão dos fenômenos mediúnicos, da mesma maneira que foi feita lá no Livro dos Espíritos, pelo Allan Kardec, em suas pesquisas com as médiums, tudo isso leva a um discernimento maior, a uma compreensão das experiências. E quando você compreende as experiências mediúnicas, você se fortalece. E ao invés de se tornar mais frágil com relação a essa sensibilidade parapsíquica, você vai se tornando o antifrágil espiritual. Cada experiência vai te fortalecendo. Então, ao invés de você ficar fragilizado por um contato com consciências muito underground, muito da pesada, né, consciências assediadoras que estão ali tentando infernizar a vida, você começa a se comportar com uma consciência que é capaz de entender aquilo, que é capaz de participar daquele processo de uma maneira positiva, proativa, doando energias, trabalhando como um amparador daquela situação, de uma maneira lúcida, de uma maneira assistencial. E tudo isso é o que a gente busca fazer em termos de evolução, ajudarmos uns aos outros. Se todo mundo tiver essa postura interassistencial, o mundo muda. O grande problema do mundo é que a maioria das pessoas tem uma atitude egocêntrica ou grupocármicocêntrica. Ou ela ajuda só a si próprio, olha só para o seu próprio umbigo, ou no máximo ali olha para a sua família, para as pessoas conhecidas, mas não está nem aí com os estranhos, não está nem aí com outras pessoas que não conhece. Então esse senso de mega fraternidade, de amor amplo, é o que a gente veio desenvolver. E é o que todos os grandes mestres espirituais ensinaram. Que Jesus ensinou, Buda, Moisés, Maomé, todo mundo que é um grande mestre espiritual fala a mesma coisa. Nós temos que amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E para isso, o desenvolvimento da sensibilidade parapsíquica, da empatia, da compaixão, são fatos fundamentais que nós temos que trabalhar. É isso aí. Espero que você tenha pensado sobre o assunto, refletido, e se você tiver alguma experiência para compartilhar, alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aí nos comentários que eu sempre gosto de interagir com cada um de vocês. Para aprofundamentos, visite o site aí que está na descrição, tem o meu blog, tem os livros, os serviços, cursos, tudo que eu posso te ajudar no seu caminho evolutivo e você me ajudar no meu. Afinal de contas, isso que é interassistencialidade. Se não tivesse você aí para assistir os vídeos, não adiantava nada eu estar aqui gravando. Então, nós juntos somos um time evolutivo. E vamos continuar evoluindo juntos. Até o próximo vídeo.